Bom, hoje eu vou falar do livro Capitalism and Freedom, traduzido como Capitalismo e Liberdade, do Thomas Friedman. O Friedman é o autor neoliberal por excelência junto com Hayek. Eu tenho apresentado esses vídeos porque eu acho importante que se leia esses autores, que eu acho que são pouco lidos nas universidades de humanas no Brasil, né? As humanas são muito mais dominadas pelo pensamento de esquerda, certo? E eu acho que um debate público bem informado, ele ouve todos os lados. E as pessoas, os indivíduos, pesam os argumentos e chegam às suas próprias conclusões, né? Então, é um estímulo a evitar a doutrinação. Ter uma leitura diversificada. O que hoje, infelizmente, eu acho que não é o que impera nas ciências humanas. Pelo menos não nas universidades públicas brasileiras. O Friedman argumenta que a liberdade econômica é uma condição necessária para a liberdade política. O que significa isso? Significa que o mercado é altamente democrático, né? O mercado é altamente democrático e provavelmente essa democracia do mercado vai acabar gerando pressões para os países se democratizarem. É uma tese muito similar à do Hayek, no caminho da servidão. Então, por exemplo, se eu tenho uma necessidade ou gosto de comer peixe, para suprir a minha necessidade, eu vou à peixaria comprar peixe. E o peixeiro, ele tem uma necessidade de vender peixe para sustentar a sua família, para ter seu sustento, certo? Então é uma transação voluntária, nesse caso relativamente bem informada, né, porque supostamente eu devo saber onde que é a peixaria mais próxima da minha casa, ou eu tenho como pesquisar isso, né, onde é mais barata, e se eu conheço outras peixarias, qual peixe que é melhor, se eu já comprei mais de uma vez ali, ou se tem um amigo meu que recomendou, certo? Então uma transação relativamente bem informada e voluntária, ninguém me obrigou a ir lá, né? E as transações no mercado, elas são sempre nesse sentido. Não sempre, mas acho que o Friedman tem esse pressuposto de uma relativa completude na informação, né? O que não é verdade. Hoje a gente sabe que não é verdade, né? Trocas monetárias, trocas de consumidores e vendedores, hoje a gente sabe que existe várias assimetrias de mercado, certo? Mas é um pressuposto dele. E provavelmente é válido em um certo número de circunstâncias, né? Mas se o Estado interviesse e falasse, Gabriel, ou você não tem necessidade de comer peixe, você tem que comer outra coisa, soja, é um estado vegano. Então isso ia matar a minha necessidade, a minha possibilidade de comer peixe. Eventualmente criaria um mercado negro se a minha necessidade fosse muito forte, certo? E proibiria, né, não permitiria que o peixeiro trabalhasse na legalidade. Ou ele mudaria de profissão, né, provavelmente uma coisa pior que vender peixe, né? Ou ele teria um custo para se adaptar a essa nova profissão, que não é fácil. Enquanto isso, talvez a família dele passasse fome, né? Ou talvez ele fosse para a ilegalidade, né? Então, muitas vezes o Estado intervém na atividade econômica desconhecendo as necessidades de cada indivíduo, né? Então isso é uma posição autoritária da parte do Estado. E a partir do momento que o intervencionismo estatal cresce,
né, essas atitudes que interferem e prejudicam a atividade econômica e a vida dos indivíduos também crescem proporcionalmente, a ponto de criarmos um regime totalitário em que poucos decidem por todo o país, né, ou toda a região. O mercado é o contrário. O mercado é o império do indivíduo, né? Os indivíduos decidem. Obviamente existem assimetrias de mercado, né? Eu tenho menos poder que o Ike Batista. Hoje o Ike Batista está pobre, mas mesmo assim suponho que ele esteja mais rico que eu. Mais que outro empresário, o Lehman. Eu tenho menos poder de barganha, certo? O que é característico de um capitalismo altamente desigual como o brasileiro, né? Em todo o sistema capitalista, mas num país desigual como o Brasil, isso é mais proeminente, certo? Ele tem capítulos que ele argumenta que o capitalismo vai gerar inclusive menos desigualdade, são provavelmente muito controversos e pouco precisos, né? Mas ele tem outros pontos bem interessantes. A ideia é que o capitalismo é um sistema que diminui a discriminação, né? Então, no capitalismo, como objetivo central o lucro, se você deixa de vender para um homossexual ou para um negro ou para qualquer minoria, você perde, certo? Você perde com isso. Então você tem um prejuízo em termos de competição. Então o incentivo é que a discriminação se reduza na medida em que tem uma expansão do mercado. Certo? Então o capitalismo é um sistema que absorve o diferente, permite a diversidade, né? Então hoje não é incomum você ver a cara do Che Guevara ou do Karl Marx numa camiseta, eventualmente até de uma grife famosa que está lucrando com isso, né? Então se cria mercados. Se cria mercado para homossexuais, para negros, para judeus, para qualquer minoria, certo? Então o capitalismo não discrimina isso. Você não vai ver um regime liberal que discrimina, pelo menos legalmente, as minorias. E a tendência é que essas minorias ganhem espaço, né, no capitalismo. Então é uma ideia interessante, né? Porque ele argumenta que essas minorias geralmente são as minorias que veem as injustiças do capitalismo e querem derrubar o capitalismo. E talvez não intencionalmente possam contribuir para criar um sistema muito mais discriminatório do que o capitalismo, né? O que foi o socialismo? Você já viu uma chefe de Estado em qualquer uma das repúblicas soviéticas que fosse mulher? Não, acho que não, né? Os ditadores são sempre homens, em geral. Raras exceções. Raríssimas exceções. Principalmente no sistema capitalista. Nunca vai ser uma minoria, né? Quase nunca. Bom, ele tem outras ideias bem interessantes, eu quero discutir uma. A ideia do voucher. A ideia é que, para melhorar a educação, em vez do Estado subsidiar a criação de uma escola, ele subsidia o indivíduo. Ele dá um subsídio para o indivíduo. Então, se você passou na GV e na Unicamp, né? Na Unicamp você é totalmente subsidiado. Mas por que eu não posso, ou você ou seu filho não pode escolher a GV? Certo? Porque o Estado não subsidia o indivíduo, né? E aí geraria uma competição para as universidades se melhorarem, as escolas se melhorarem. Eu citei o exemplo da GV, mas isso principalmente para as escolas, né? Se você tem uma escola particular do lado da sua casa, uma escola pública também do lado da sua casa, você sabe que a particular é melhor porque você é obrigado a mandar o filho para a escola pública, né? E, paralelo a isso, você ter um sistema de melhoria da educação, né? Você tem que ter alguns critérios para que a escola possa fornecer essa educação. Ela tem que ser uma educação de qualidade. Então, essas escolas têm que ser avaliadas, certo? É uma ideia
muito similar ao ProUni no Brasil, que foi implementada no governo do PT. Então você observa que como no mundo real as coisas se misturam, né? Uma outra ideia interessante é a ideia de imposto de renda negativo, que é muito similar à ideia da renda mínima universal, que está sendo implementado hoje na Finlândia, que é um país social-democrata. Então qual que é essa ideia? A ideia é que se você tem uma renda, isso substituiria o salário mínimo, e no caso do Friedman, tem outros autores que advogam outras coisas, isso seria temporário, né? Seria para uma transação, seria uma ideia de transição para a economia totalmente liberalizada, né? Se você tem que ter uma renda mínima para viver. Vamos supor que no Brasil a gente acha que a renda mínima é R$1.000, mas pode ser 2.000. O valor que você achar que é o mínimo para as pessoas viverem decentemente. Então, se você tem uma renda de R$500, o Estado subsidia o resto. Ele te dá mais R$500. Se você tem uma renda de zero, o Estado te dá R$1.000, certo? Então você tem que ter essa renda mínima, né? Se você tem uma renda de R$2.000 e o mínimo necessário para viver é 1.000, então daí você paga imposto e contribui para o resto da sociedade. Então é uma ideia que hoje é muito advogado pela esquerda. Obviamente a esquerda provavelmente quer que isso seja relacionado a outros amplos incentivos estatais, né? Não seria um dos poucos incentivos estatais, certo? E seria algo permanente, mas é uma ideia que está presente no Friedman, e é uma ideia de esquerda, né? E é uma ideia bem interessante. Aqui quem defende no Brasil esse tipo de política é o Suplicy, certo? Não necessariamente nesses modos, mas é interessante quando você vê que os autores demonizados pela esquerda defendem ideias de direita, e às vezes os autores demonizados pelo outro lado também defendem ideias que não pertencem ao seu grupo. Então, mais para frente posso falar como o Marx pode surpreender alguns estudantes. Então, um abraço, até mais, tchau.